Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que prazer enorme estar aqui com você. Logo nesse começo de manhã, esse é o primeiro vídeo do dia, o vídeo das 9 horas. Hoje tem um gostinho todo especial para mim, tá? Hoje, esse que vos fala está completando 41 anos aqui no dia 15 de fevereiro de 2023. E é um prazer, uma honra estar compartilhando esse dia do meu aniversário, aqui com vocês, falando de política, trazendo informação, enfim, a gente está junto com aqueles que a gente gosta. E saibam que vocês que seguem aqui no canal têm uma participação toda especial na minha vida. Mas vamos lá, eu sei que você quer informação, né? Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, falta pouquinho para a gente chegar a 1.300.000 seguidores e a nossa meta a ser batida. Quem sabe você me dá esse presente de aniversário hoje. Beleza? Vamos lá, vamos começar com matéria importante. Pessoal, se tem uma coisa que a gente tem que abrir a mente é o jogo político. O brasileiro nunca mais será o mesmo depois da eleição de 2018. O brasileiro agora, ele quer saber sobre política. O brasileiro já não está interessado mais em carnaval. O brasileiro não está se preocupando mais com Copa do Mundo e jogo de futebol. Ele quer saber quem são os políticos brasileiros e como eles agem. E isso é o que causa um temor gigantesco na maioria dos políticos. Esse é o Luciano Bivar, o líder do União Brasil. E quando a gente vê políticos brasileiros falando abertamente na cara do povo esse tipo de frase, por exemplo, União Brasil precisa de cargos, foi o que disse o Bivar para dar apoio ao governo. Nitidamente, escancaradamente, podendo dizer que vai escolher dar apoio ou não ao governo na base da troca de cargos. Ou seja, é esfregar o toma lá da cá na cara da população brasileira sem sequer preocupar com a situação. Atualmente, a União Brasil ele ocupa os ministérios do Turismo com a Daniela Carneiro, que é a Daniela do Vaguinho, aquela que foi acusada de envolvimento com milícia e que o Deltan Dallagnol fez uma acusação contra ela de que ela tinha usado caixa 2. E o próprio União Brasil entrou com uma ação pedindo a cassação do Deltan Dallagnol por ter denunciado a Daniela do Vaguinho. Além do Ministério do Turismo, eles têm também o Ministério da Comunicação, que é o Juscelino Filho. Lembra do caso das emendas secretas, que asfaltou até a Fazenda? Pois é, mais um caso de corrupção que vem do União Brasil. E nada mais também, ele também tem o Ministério, a Secretaria de Integração Social, foi indicado Valdez Góes, ou seja, ele já tem 3 alas fortes no governo, isso em troca de cargo. Só que olha só o quanto isso é grave. Dá uma olhada aqui o que a revista Fórum trouxe aqui de informação. Pede para sair. Presidente da União que negocia espaço no governo Lula enquadra Moro. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês e vou tecer alguns comentários sobre um trecho, Um trecho do que o Bivar falou. Para isso, Bivar disse que, abre aspas, é óbvio que o partido vai punir quem não votar com o governo e mandou recado direto para o ex-juiz Sérgio Moro, que foi eleito senador pela União e se coloca em posição de ataque ao governo Lula. Ou seja, com o Moro lá dentro e eles tentando trocar em troca de cargo, eles vão calar o Moro. Ou o Moro sai do partido, ou ele terá que votar junto com Lula. Você tem noção do que eu estou trazendo para você? Eu estou escancarando a política brasileira de forma que as pessoas não trazem para você. Mídia nenhuma vai te explicar isso. Hoje a política brasileira, principalmente com o governo que está aí, que entrou agora, a troca de cargos é o interesse deles. É uma cleptocracia que toma conta dos interesses pessoais dos próprios políticos. Ou você acha que essas trocas de cargos, essas indicações, em algum momento se preocupa com a nação brasileira? Hora nenhuma, né? E o juiz Sérgio Moro deu uma bola fora ao ter trocado o Podemos pela União Brasil. E agora ele está cumprindo aqui, ele está sentindo na pele aqui essa escolha equivocada que ele fez.
Lembrando que por estar no União Brasil também, tem uma ação até do próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, contra o Sérgio Moro, porque o PL está de olho também agora no cargo de senador. Se o Moro sai, o próximo da lista é do PL. Então, assim, a política brasileira é isso. É esse jogo sujo, é esse jogo vil, é esse jogo baixo que a gente já está acostumado. Moro está fazendo um serviço espetacular e já começou a incomodar. E quando começa a incomodar, você sabe o quanto esse tipo de gente sofre ataques. Moro está batendo um bolão, está fazendo um trabalho impecável. E a gente sabe que ele vai ser atacado muito de todos os lados, porque a política é esse mundo sujo. Outra questão. Muitas pessoas me perguntam: doutor, mas por que você usa matérias, por exemplo, do fórum? Porque site nenhum de direita trouxe isso, tá? Especificando assim. Então, assim, às vezes o que eles contam se vangloriando, eu mostro o outro lado da moeda. Então é por isso que eu pego matéria do espectro da direita e da esquerda para mostrar para vocês como a política brasileira é. Essa é a verdadeira política brasileira. E não é brasileira, não. Quando a gente fala em nova ordem mundial, quando a gente fala que tem um sistema alinhado, muita gente ri e pensa que isso é uma teoria da conspiração, alguma coisa nesse sentido. Mas não é. E eu vou mostrar para você o porquê. São formas simples de se tornar um tirano. Inclusive, tem uma série da Netflix que eu recomendo para quem não assistiu. Como se tornar um tirano. O que você pode fazer? Você controla as redes sociais, a mídia, a informação. Você controla o exército. Aí assim, você tem a opinião pública do seu lado. E olha só, a Unesco, tá? A Unesco é um membro, tá? É um órgão das Nações Unidas, tá? E a Unesco é um órgão muito relevante. A Unesco, tá? Que é esse órgão das Nações Unidas, que é vinculado em países europeus, Estados Unidos, entre muitos. Lembrando que foi um assunto também do Lula com o Biden. Convidou Lula, Barroso, o ministro Roberto Barroso, e Felipe Neto para fórum que vai propor a regulamentação das redes sociais. A regulamentação das redes sociais pretende ser tomada em cadeia, tá? Com o suporte e o apoio das Nações Unidas, tá? Aproveitando agora o momento que uma das maiores nações do mundo, que é os Estados Unidos, que tem um impacto muito grande, está com o Biden, e o Biden é conivente com isso. Então, isso vai tirar o impacto de qualquer governo de direita que queira pleitear, vai ser perseguido. E isso é o que a gente vem percebendo cada vez mais. O Felipe Neto, um cancelador nato, né? Ele que nas suas redes sociais a gente percebe que diz que o amor venceu, mas destila ódio à torta e à direita. E você sabe que eu estou correndo até risco em falar esse tipo de coisa. O ministro Barroso, declarações polêmicas como todas aquelas que vocês viram do perder o Mané. E o Lula, acho que não merece nem tecer comentários sobre a sanha dele em regulamentar as redes sociais, né? Então, assim, cada vez mais próximo esse plano e esse projeto autoritário de regulamentação de redes sociais. Vamos falar agora dos atos do dia 8, e isso aqui tem informação boa e importante para vocês. Bora lá. A CPMI dos atos do dia 8 de janeiro já conta com a assinatura de 24 senadores. E aqui tem a lista, eu vou deixar a descrição dessa matéria aqui para você. Vamos lá, vamos entender aqui o que acontece. Já existe assinaturas no Senado colhidas pela senadora Soraya Tronic para instaurar uma CPI. CPI é o mesmo que CPMI. Só que a CPI é só em uma das casas. Nós temos o Congresso, tá? Que são as duas casas juntas. E nós temos a Câmara e o Senado. A Câmara e o Senado, quando se juntam, é o Congresso. Então, tanto o Senado pode fazer uma CPI para investigar, quanto a Câmara também pode. O Senado já tem assinatura suficiente para abrir a CPI, através da Soraya Tronic. A Câmara ainda não tem. Agora, eles já estão colhendo assinaturas para fazer em conjunto. Tem 24 assinaturas. Se mais 3 senadores assinarem, já fica concluída a etapa do Senado. Aí a gente fica dependendo só
de 171 assinaturas da Câmara. Lembrando que já tem 60 assinaturas da Câmara e essa CPI vai atuar em conjunto, tanto com deputados e senadores. É o melhor, porque a população brasileira quer saber o que realmente aconteceu. Quem prevaricou, quem deu causa, quem se beneficiou, quer saber de tudo. Quer saber de tudo sobre esses atos e quer que os verdadeiros culpados, os vândalos, sejam presos. Ontem mesmo teve mais uma ação com vários mandatos de prisão, com vários mandatos de busca e apreensão, ou seja, eles estão passando o rodo, estão buscando geral, inclusive pessoas que encontram-se presas lá injustamente, até hoje não tiveram direito de defesa. Ontem, o senador Cleitinho e o deputado Nicolas Ferreira estiveram lá na Colmeia também. E lá na Colmeia, eles participaram de uma reunião e entraram lá para ver a situação das presas. E eles trouxeram essa informação, que tem gente lá que nem estava no dia, porque as manifestações eram previstas para ir até mais à frente. Teve gente que chegou no dia 9 e mesmo assim foi levada presa e continua presa lá na Colmeia. E isso é grave, tá? Então é por isso que essa CPI, inclusive, vai trazer à luz essas pessoas que estão presas politicamente, porque aí já não é uma prisão por um crime que cometeram, tá bom? Bora lá, ainda tratando do TSE. Vamos explicar isso aqui para vocês. Conexão política também, a fonte da matéria aqui. O TSE nega pedidos da defesa e inclui minuta em ação do PDT contra Bolsonaro. Vamos lá. O PDT, que é o partido do Ciro Gomes, deu uma entrada com uma ação contra Jair Messias Bolsonaro e o intuito é pedir a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. O intuito deles é provar que Bolsonaro, a partir dos atos do dia 7 de setembro, que teve aquela grande manifestação, ele estava atentando contra a democracia. Aí, agora, um documento novo, que é a minuta apócrifa do Anderson Torres, que o próprio depoente, o Anderson Torres, declarou que Bolsonaro sequer sabia daquele documento. O PDT juntou o documento dentro do processo que pede a inelegibilidade de Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro argumentou o seguinte: olha, esse documento é apócrifo, não tem assinaturas, não tem nada que vincule isso ao Bolsonaro e é um documento novo, de um fato novo. Isto não pode ser utilizado para agravar a situação ou ser analisado pelo próprio TSE. E o Sebastião Gonçalves, que é aquele ministro, aquele corregedor do TSE, lembra do missão dada, missão cumprida, que falou para o Alexandre de Moraes? Pois é, ele falou que não, que vai manter o documento. E agora o TSE concluiu essa ação, negou o pedido da defesa de Bolsonaro e falou que vai avaliar sim a minuta e que a minuta pode ser utilizada para manter a inelegibilidade de Bolsonaro. A gente sabe o quanto isso é grave. Ainda falando sobre STF, eu juro para vocês que eu estou tentando resumir aqui as matérias, mas é muita coisa ao mesmo tempo. Um editorial publicado pela Gazeta do Povo diz o seguinte: é irônico que Lewandowski, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, chame o Sem Terra de democratas, quando o MST já promoveu a sua própria versão do 8 de janeiro, tentando invadir o Supremo e o Planalto em fevereiro de 2014. É uma verdadeira hipocrisia quando se percebe o silêncio da mídia, o silêncio da esquerda sobre os atos que aconteceram em 2014. Pois é, o MST, que é um grupo que por muitos é considerado terrorista também, tá? Muitos deputados falam isso abertamente. Tentaram invadir a sede dos três poderes. Não conseguiram à época, os policiais impediram, mas eles já tentaram fazer a invasão. Eles já tiveram a própria versão do dia 8. E esses mesmos estavam em reunião com o ministro do STF. E de um ministro da Suprema Corte, a gente tem que entender o seguinte: o mundo espera no mínimo que ele tenha o quê? Uma discrição, que ele não, sabe, uma imparcialidade, que ele não se vincule a um ou outro segmento, ele seja imparcial, discreto, não se manifeste. Só que no Brasil, semana sim, outra também, tem um ministro do STF participando de eventos de esquerda, criticando governos de direita,
fazendo aparições totalmente partidárias, o que no Brasil a própria lei veda e a moral também, mas o STF, infelizmente, não aplica isso para si mesmo ou para os juízes que têm uma ala ideológica igual a deles. Exemplo disso, vou trazer para vocês agora. Não sei se vocês conhecem e sabem quem é. Essa aqui é uma matéria do jornal Cidade Online. A juíza Ludmila Lins Grilo, ela tomou repercussão, ela ficou conhecida devido ao fato dela ter criticado ações tanto do STF quanto ações do CNJ, tá? E da Associação dos Magistrados também. E o que foi a resposta? Agora começou uma caça às bruxas de todo aquele juiz que tem algum posicionamento mais à direita, tá? Na verdade, 20 juízes, e a juíza foi afastada do cargo, teve suas redes sociais bloqueadas, tá? Por quê? Porque ela teceu críticas, tá? Ao STF, tá? As manifestações do dia 7 de setembro, ela falou que eram justas, legítimas, o povo tem direito de se manifestar, tá? Não é de 8 de janeiro, é de 7 de setembro. E que realmente o povo deveria estar mais preocupado com ações do Alexandre de Moraes, que é vítima, que é réu, que é vítima, que é o persecutor, que é o julgador, tudo num processo só e instaura de ofício. Isso a justiça não admite. Então ela fez essa crítica a Alexandre de Moraes e o resultado é o seu afastamento. A gente vê muito bem como que as coisas funcionam no nosso Brasil, tá certo? E agora, por fim, mas não menos importante, para que você tenha uma informação a mais, vamos lá, essa matéria aqui é da Jovem Pan. Os senadores de oposição articulam a aprovação de PEC que fixa mandatos de ministros do STF. Eles querem que os mandatos do ministro do STF sejam limitados a 12 anos, ou seja, não sejam mais vitalícios e não tenha esse negócio de você ter que esperar um juiz se aposentar ou algo nesse sentido. Os mandatos seriam de 12 anos, a cada 12 anos um novo ministro deveria ser escolhido. Quem está encabeçando isso é o Sérgio Moro, que eu falei para vocês, já tem ali a perseguição contra ele garantida, infelizmente, tá? Infelizmente. Então, assim, ele entra caçando a rejeição do governo e logo o STF também já não vai estar muito feliz com ele. Então, assim, o futuro do Moro e de todo aquele que se opõe contra o sistema ou que resolve falar contra o sistema é um futuro incerto. A prova disso é o que vocês veem aí nas redes sociais. Eu sei disso e eu me arrisco aqui, mesmo no dia do meu aniversário, eu me arrisco aqui para explicar isso tudo para vocês, porque nós precisamos de um Brasil justo. Tem uma frase que eu acho interessante, e eu vou até falar do meu livro, já que eu estou falando de frase. O que importa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, tá? Então, assim, se a gente ficar calado, se a gente deixar tudo isso acontecer, uma hora isso vai chegar até a gente. Ou então a nossa consciência chega até a gente. Eu posso simplesmente ir embora do Brasil, eu posso sair daqui, e eu tenho um mestrado americano, eu posso ir embora, sabe? Mas eu vou deixar os meus irmãos, os meus compatriotas aqui e não vou alertar, tá? Então, isso é grave. E como eu estou falando de frases, são frases como essa que mudam a minha vida. E eu escrevi esse livro, que é 20 Regras para a Vida, e peguei frases marcantes como essa e faço um estudo, uma análise dizendo o porquê essa frase é tão marcante e o quanto ela pode evoluir sua vida financeira, o quanto ela pode evoluir sua vida como cidadão brasileiro, como ela pode evoluir sua vida como pessoa, como um todo, como pai, como irmão. E esse livro está sendo um sucesso de vendas. Você pode comprar esse e-book, tá? Você compra, o preço é simbólico, R$ 5,99, você já compra, baixa o livro, já sai lendo o livro, tá? Na Hotmart. E esse preço é simbólico, tá? É para que você tenha um conteúdo de qualidade, um preço que é ínfimo, R$ 5,99, talvez um dos mais baratos que você já viu pelo conteúdo e pela qualidade, tá bom? E muito obrigado, lembrando que é aniversário, pode ser presente de aniversário para alguém que você goste aí, tá? E eu volto ao meio-dia com vocês, não é porque é meu aniversário que eu vou morgar não, tá? O meu trabalho é sério, se eu me comprometi a fazer isso por vocês, eu vou fazer até o final,
me esperem que eu volto logo ao meio-dia, depois volto às 4 horas, 7 horas da noite e 9 horas, como todos os dias. Abraço e até lá.